Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 19 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 14 meses de prisão por invadir conta da SEC no X. CIOs enfrentam desafios para garantir retorno sobre os investimentos em cibersegurança e risco de pane geral em software por falta de testes. E eu começo com essa notícia que fala: 14 meses de prisão por invadir conta da SEC no X. O norte-americano Eric Council Jr., de 26 anos, foi condenado a 14 meses de prisão pela Justiça dos Estados Unidos por ter feito uma troca de SIM swap que permitiu a ele invadir a conta X da SEC, Securities and Exchange Commission, no X. Após a invasão, ele enviou uma mensagem através da conta para manipular o preço do Bitcoin. Nesse incidente, do início do ano passado, um aviso da SEC apareceu no X informando que havia aprovado a negociação de EFTs de Bitcoin. A notícia fez com que o preço do Bitcoin subisse temporariamente em $1.000. Depois que a SEC anunciou que a notícia era falsa, o preço das ações caiu $2.000. O X confirmou que a conta da SEC havia sido comprometida por um indivíduo desconhecido que obteve acesso a um número de telefone associado à conta por meio de terceiros. O serviço do microblog afirmou ainda que o regulador de câmbio não tinha autenticação de 2 fatores, habilitada no momento em que a conta foi sequestrada. De acordo com a SEC, o número de telefone foi adquirido por meio de troca de SIM. Com a troca de SIM, os criminosos conseguem transferir o número de telefone da vítima para um cartão SIM, que eles já possuem, e assim receber códigos de autenticação multifator, por exemplo. Depois que o invasor obteve o controle do número de telefone da SEC, ele redefiniu a senha da conta, permitindo que ele fizesse o login. O suspeito recebeu informações pessoais em um modelo de carteira de identidade com nome e a foto do proprietário do número do telefone da SEC dos cúmplices. Ele então usou uma impressora de cartão de identificação para criar uma identidade falsa e usá-la para solicitar um cartão SIM em nome da vítima em uma loja de telefones. Ele então encaminhou o código de redefinição recebido para a conta @secgov no X, antigo Twitter, para cúmplices que postaram a mensagem maliciosa. Para realizar a troca do SIM, o suspeito recebeu uma quantia em Bitcoin. A matéria, em determinados momentos, ela fica um pouco confusa, ela repete algumas coisas, mas de toda forma, o que mais me chama a atenção e importa é esse problema relacionado à possibilidade de um criminoso de posse de dados ou cópia de documento, como foi esse caso, conseguir fazer o SIM swap, que é a portabilidade do número para um novo chip. Ela assusta. É por isso que muitas vezes eu falo que a autenticação, o segundo fator de autenticação, é mais seguro que não usar, certamente é, mas que a utilização do segundo fator de autenticação deveria se dar por meio não de SMS, mas por um aplicativo. Utilizar um aplicativo para autorizar acessos, porque poderia o criminoso conseguir acesso ao chip, mas se ele não tem a senha do aplicativo, ou a digital, ou algum outro mecanismo para conseguir acessar, de nada adianta. E aí ele não vai conseguir fazer grande coisa apenas com o número. Esse é um ponto, né? Então, percebam que como ainda, mesmo um órgão de governo, né, pode ainda passar por algo tão básico, né, por um incidente como esse. CIOs enfrentam desafios para garantir retorno sobre os investimentos em cibersegurança. O cenário atual da cibersegurança é cada vez mais complexo e dinâmico, pressionando líderes de TI
a buscar não apenas ferramentas, mas resultados tangíveis que justifiquem seus investimentos. Essa é uma das principais conclusões do relatório anual CIO Report 2025, publicado pela Logicalis, com base em entrevista com cerca de 1.000 CIOs e executivos de tecnologia ao redor do mundo. O documento revela um desalinhamento significativo entre os investimentos realizados em segurança da informação e a efetividade percebida dessas ações. A maioria dos CIOs reconhece que, apesar do aumento dos gastos com tecnologia de segurança, os desafios persistem e, em muitos casos, se intensificam. Entre os principais problemas apontados pelo relatório estão complexidade excessiva na gestão de patches. Mais da metade dos CIOs afirma que seus sistemas de gerenciamento de patch tornaram-se tão complexos que comprometem a eficácia da resposta a ameaças. Alta incidência de ataques cibernéticos. 88% dos CIOs relataram ter sofrido incidentes de segurança nos últimos 12 meses. 43% enfrentaram múltiplos ataques no mesmo período, mesmo com investimentos contínuos em tecnologia de proteção. Investimentos mal direcionados. Cerca de 50% dos executivos admitem que suas organizações aplicaram recursos em ferramentas de segurança desnecessárias. Um número similar também relata subutilização das soluções adquiridas. Dificuldade em identificar lacunas de segurança. Apenas 58% dos líderes tecnológicos sentem-se confiantes em sua capacidade de detectar falhas nos sistemas de segurança existentes. Ineficiência das abordagens tradicionais. A estratégia baseada apenas em aplicação de patches tem se mostrado insuficiente e, em alguns casos, contraproducente, agravando riscos em vez de mitigá-los. Descompasso entre soluções e necessidades de negócio. Metade dos CIOs acredita que as ferramentas disponíveis no mercado não são adequadas para atender aos requisitos específicos de segurança de suas empresas. Além disso, o relatório evidencia que as cyberameaças alimentadas por inteligência artificial já estão entre as maiores preocupações das lideranças de TI. Os ataques baseados em IA, como campanhas automatizadas e mutantes, já ocorrem com a mesma frequência dos ataques de phishing. Mais que isso, observou-se que 25% dos CIOs afirmam estar especialmente preocupados com o crescimento do conteúdo manipulado por deepfakes, que representam riscos significativos à reputação corporativa e à veracidade da informação. Mais do que um alerta, o CIO Report 2025 é um chamado à ação. Proteger o negócio exige visão estratégica e inteligência aplicada em uma postura proativa frente a um ecossistema digital em constante transformação. A matéria traz pontos interessantes, ao mesmo tempo, seria realmente reduzir segurança a um aspecto muito específico. Segurança não é apenas gestão de patches. Gestão de patches é parte disso. Na verdade, gestão de vulnerabilidades ele vai muito além do que simplesmente patch. Ele é um processo extremamente importante, sim, por vezes complexo, a depender da quantidade de sistemas operacionais, da quantidade de sistemas de prateleira implementados e utilizados, a depender também se a empresa, o órgão, enfim, desenvolve ou não aplicativos. Né? Tudo isso precisa ser levado em consideração nesse processo de gestão de vulnerabilidades. Mas é um processo. Há vários outros que apoiam e que fazem parte de uma estratégia de proteção. E não só de proteção. Segurança não vive só de proteção. É preciso pensar em proteção, é preciso pensar em detecção e é preciso pensar em resposta a incidente. Eventualmente, e também muito importante, até resposta a crises, recuperação. Né? E para fazer tudo isso, claro, é muito importante que se tenha feito um bom levantamento, classificação e identificação dos sistemas críticos e ativos que suportam esses sistemas. Então, a estratégia de segurança ela vai muito além disso. Porém, a matéria ela traz pontos muito interessantes e que sim, precisam estar no radar de todo gestor de segurança
para a confecção das estratégias. O desafio ele tem ficado maior? Tem ficado maior. A régua realmente subiu. Com o advento da inteligência artificial generativa, os criminosos conseguiram preencher lacunas que eles antes possuíam muitas vezes para os ataques. O descompasso da nossa capacidade de elevar a maturidade de segurança é que tem deixado essa conta pesada e a balança favorável para os criminosos. E na última matéria de hoje, risco de pane geral em software por falta de testes. Quase 2/3 das organizações globais enfrentam risco significativo de interrupções de software nos próximos 12 meses por conta de uso de códigos não testados, segundo o relatório de transformação de qualidade 2025, publicado pela Tricentis. A prática coloca em risco a disponibilidade de sistemas e aumenta os prejuízos operacionais e financeiros. De acordo com a pesquisa, 63% das empresas lançam alterações de código sem testes completos, principalmente para acelerar as entregas, 46%, ou por erro, 40%. A velocidade de entrega tem sido priorizada em detrimento da qualidade, especialmente com a adoção da IA generativa. A baixa qualidade de software já representa perdas superiores a $1 milhão por ano para 42% das empresas pesquisadas, com o setor financeiro sendo mais impactado. Barreiras como a comunicação, falha entre desenvolvimento e garantia de qualidade, 33%, e a desconexão com a liderança, 28%, dificultam avanços estruturais. Por outro lado, 82% das organizações se dizem entusiasmadas com o uso da IA para eliminar tarefas repetitivas. Mais de 80% acreditam que ela ajudará a cumprir prazos apertados e melhorar a entrega de software. Cerca de 90% também afirmam conseguir medir o retorno da IA generativa no ciclo de desenvolvimento. As maiores expectativas de impacto incluem aumento da velocidade, 28%, melhora da qualidade, 28%, análise de testes, 25% e manutenção de casos de teste, 23%. O que a matéria traz, e acho que esse é o ponto principal aqui, veja quantos anos se fala em testar software sobre o aspecto de qualidade e, obviamente, tendo inserido dentro do aspecto de qualidade segurança. Quanto tempo se fala e ainda a gente vê um número tão grande quanto esse, 2/3 das organizações globais não testando e ignorando que os seus softwares possuem vulnerabilidades e ignorando que algumas bibliotecas utilizadas possuem vulnerabilidades, têm brechas claras de segurança e podem comprometer todo o ecossistema. Quando eu falo que é necessário muito mais do que treinamento, que é o princípio, um trabalho de conscientização para aculturar as pessoas, é porque elas precisariam, dentro do seu comportamento cotidiano, no dia a dia, ter inserida habilidades, conhecimentos, práticas de segurança. Muito mais para ter comportamentos seguros. Está escrevendo? Já tem que ir testando. Vai utilizar a biblioteca? Faz um teste de SCA. Então, tudo isso é extremamente importante, porque ao final, quando o aplicativo, o sistema é entregue, já é entregue com segurança. Para além disso, testes posteriores precisam continuar sendo realizados, como um pentest ou um DAST, para garantir que todas as vulnerabilidades estão sendo realmente observadas e depois endereçadas, tratadas, com o nível de prioridade que precisa. Então, ainda estamos muito longe de um cenário que possa ser considerado seguro, porque a mentalidade, a cultura de segurança ainda não está presente. Bom, o que eu tinha para trazer hoje era isso.
Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então salve, curta, porque esse conteúdo pode chegar a mais pessoas. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque fazendo isso, trabalharemos consciência, conscientização em segurança. E com maior conscientização, mais cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Hoje é isso, ótimo dia, um abraço e até a próxima.